inquérito da BIM paralela, ele é muito mais grave do que nós estávamos imaginando, porque o governo Bolsonaro recrutou um informante para ir a campo e investigar o Wilson Witzel. Então não é somente um pessoal que ficou usando um software, não. Houve um trabalho de campo para espionar um adversário político que era um aliado do Bolsonaro. Esse caso da BIM paralela, ele é gravíssimo. Se o STF tinha algum receio de medo de prender o Bolsonaro, só o caso da BIM paralela já dá uma boa prisão para o ex-presidente, mas esse caso se correlaciona com os outros. E nós vamos ter mais provas sobre o caso da BIM paralela, porque o Alexandre Ramagem não apagava as informações, ele deixou tudo armazenado no computador. Bolsonaro treme nesse momento com novas revelações. Na sua opinião, esse caso da BIM paralela é mais sério do que os outros? Qual é o caso mais grave do Bolsonaro? Teremos novas provas reveladas? O STF é pra ter medo ou não? Se você quer a prisão do Bolsonaro, like no vídeo e se inscreva no canal. Quando eu vi essa informação, que o Wilson Witzel, que era governador do Rio de Janeiro, foi investigado por um informante que teve cargo prometido no governo, eu falei assim, não, isso é muito mais sério do que aquilo que nós estávamos simplesmente imaginando. Porque a Polícia Federal descobriu que o Alexandre Ramagem, que é a BIM paralela, né, que era comandada pelo Ramagem, tudo está sendo desenhado para isso, recrutou uma pessoa que trabalhava no governo do Wilson Witzel. Para quem não lembra, Wilson Witzel foi aliado de Bolsonaro lá em 2019. E ele sofreu um processo de impeachment e agora o governador do Rio de Janeiro é o Cláudio Castro. Então tinha ali um servidor público que trabalhava para o Wilson Witzel. E ele foi recrutado pela BIM para espionar o Wilson Witzel em campo. E havia uma promessa que ele receberia um cargo no governo federal depois. E ele acabou recebendo esse cargo. Quais eram as informações que ele teria que coletar? Informações sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, que estava investigando o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, e investigar o próprio Wilson Witzel. Isto é simplesmente um escândalo. Um escândalo. O Bolsonaro, ele desconfiava do Wilson Witzel. Witzel foi vitorioso em 2018, na onda do bolsonarismo. Ele tinha ali traço nas pesquisas e por conta do apoio de Bolsonaro, ele acabou escalando e venceu. Witzel, assim como João Dória, iniciaram 2019 como aliados de Bolsonaro, mas depois caíram em desgraça, porque Bolsonaro começou a achar que eles iriam dar apunhaladas em suas costas. E de fato iam fazer isso. E como o Bolsonaro ele é um cornão, tá acostumado a levar chifre de mulher, imagina ele levar chifre de homem. É claro que ele acabaria levando esses chifres, porque podem dizer aí as más línguas que o Aristides deu muitos chifres no Bolsonaro na época lá do banheiro do exército. Acho que o Bolsonaro não era o parceiro de luta de jiu-jitsu no banheiro, né? Exclusivo do Aristides, mas isso aí a gente deixa para outras picardias. O lance foi o seguinte, o Dória e o Witzel foram vistos como traidores do Bolsonaro. Quando surgiu a crise sanitária, o pensamento do Bolsonaro que Wilson e Dória eram traidores aumentou muito mais. E eles foram massacrados pelo bolsonarismo. Witzel sofreu impeachment, não é absolutamente mais nada hoje, e o João Dória nem conseguiu virar candidato à presidência da República. Pelo menos a traição do João Dória foi consolidada e confirmada. Do Wilson Witzel não deu tempo. Só que vendo agora essa situação do informante em campo, na minha opinião, o caso da BIM paralela escalou e muito em gravidade. E muito. Porque se nós estávamos achando que era somente o uso de um software espião e produção de relatórios vindos de notícias de internet, agora não. Porque nós também ficamos sabendo que o Alexandre Ramagem produzia documentos, arquivos que entregava para o Bolsonaro, até mesmo direcionando o ex-presidente para atacar o TSE e o STF. E falando que havia ali um conluio do STF, do TSE, um golpe em curso para prender o Bolsonaro e direcionamentos para atacar urnas eletrônicas. Mas tudo isso, pessoal, tudo isso, esses dossiês, a gente pode acreditar, e ao que tudo indica, eram produzidos pelo próprio Alexandre Ramagem ou por integrantes da BIM paralela dentro dos seus escritórios, fazendo pesquisas na internet utilizando software espião. Ok. Mas agora os caras foram para um outro patamar, porque eles recrutaram um infiltrado, um informante. Eles foram de fato fazer uma espionagem em campo. Olha isso. Não foi somente 2, 3 integrantes da BIM, não. Eles recrutaram uma pessoa.
Uma pessoa de fora, prometendo cargo. O cara foi a campo, o cara espionou o Wilson Witzel em loco. É um serviço de espionagem. De fato, assim, se eu falar profissional, parece que o caso da BIM Paralela, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Não ficou restrito a uma sala de 3x3. Não. Era muito mais sofisticado do que nós estávamos imaginando. É gravíssimo o caso da BIM Paralela. Uma mobilização de campo, com traições, com promessas de cargos e salários. Tudo isso para abastecer o gabinete do ódio para atacar os adversários de Bolsonaro. A máquina que o Bolsonaro utilizou, ela foi muito mais sofisticada, mais robusta para atacar o Estado do que nós estamos imaginando. Quando a gente viu toda aquela história do Daniel Silveira com o Marcos Doval, que eles queriam gravar e grampear o Alexandre de Moraes colocando escutas, e eles falaram, vamos pedir para a BIM, é porque possivelmente já havia algo no meio do governo Bolsonaro dissipado a respeito disso. Então a ideia do Marcos Doval, que nós achávamos que era fantasiosa, hollywoodiana e até mesmo ridícula e patética, pô, o cara acha que ele tá num filme de espionagem, vai lá pra investigar o Alexandre de Moraes pra gravar, não era tão ridícula e patética porque a BIM fez isso. É gravíssimo essa situação, é gravíssimo o Estado sendo utilizado para atacar a própria estrutura do Estado. O Bolsonaro usou informantes para sabotar as investigações contra o filho, para sabotar um aliado, para sabotar um governo do Estado. Olha que ponto isso chegou. E vocês acham que não tem mais prova disso? É claro que vai ter prova. O Ramagem não apagava as provas. O cara jogou pra lixeira, os arquivos foram deletados e ficaram lá. Mas o celular do Ramagem, ele gravou aquela conversa, aquela reunião do Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Ela tava nesse celular, ele trocou, mas ele passou pro celular novo. Então tem muito arquivo. É de Ramagem, é de Cid, é de Frederic Vassef, um monte de gente tem documentos sobre isso. Por isso que, no meu ponto de vista, Ramagem deveria estar preso preventivamente para evitar a destruição de provas, para evitar comunicação com o Bolsonaro e com os outros investigados. As provas estão sendo destruídas nesse momento, muito provavelmente. Muito provavelmente. E é importante o Bolsonaro ter essa paranoia mesmo, segundo a Basília Rodrigues, da CNN Brasil falou, porque mais gravações estão sendo buscadas pela Polícia Federal e vai ter. Vai ter. O Bolsonaro tá num problema que ele não pode descartar o Alexandre Ramagem. Primeiro porque ele deveria descartar o Ramagem porque ele já tá mal nas pesquisas do Rio de Janeiro. Ah, ele vai aumentar, vai dobrar de voto com o Bolsonaro, ele vai perder e vai ser uma vitória do Paes no primeiro turno. Ramagem corre risco de ficar em terceiro, mesmo com o apoio do Bolsonaro. Talvez ele nem dispute a campanha porque ele pode ser preso. O Bolsonaro tá pensando em substituí-lo pelo Eduardo Pazuello. Pelo Pazuello. Como que ele vai descartar o Ramagem, sendo que o Ramagem pode virar um novo Mauro Cid e botar a boca no trombone? Quem que recrutou esse informante? O caso da BIM Paralela é um outro super inquérito. Não dá para nós desassociarmos os inquéritos de Bolsonaro, como nós falávamos desde o início, e o STF tem receio de prender o Bolsonaro. Ah não, porque o inquérito das joias não é tão pesado assim. Como não é pesado? Os caras usaram uma superestrutura. Ah, e o inquérito do certificado de imunização não é tão pesado. Como não é pesado? Tem a filha do Bolsonaro, menor de idade envolvida. Isso é corrupção de menores. Usaram a estrutura do SUS, uma prefeitura em Duque de Caxias, a Secretaria de Saúde Municipal. O que precisa para prender o Bolsonaro? O que é grave o suficiente? Olha o caso da BIM Paralela, esse escândalo. Vão querer prender o Bolsonaro por golpe de Estado e ele vai conseguir dar uma volta no futuro em cima dessa história de golpe de Estado. Houve uma baderna, Bolsonaro, ele errou e cometeu crime por não ter dissuadido a população que estava lá nos quartéis. Agora, querer culpar Bolsonaro por golpe de Estado, sendo que existem trocentos outros crimes muito mais robustos. Olha esse caso da BIM Paralela. É muito mais sério do que uma suposta tentativa de golpe de Estado. Sendo que Bolsonaro nunca gostou de ser presidente. Pra que ele ia dar golpe de Estado? Pra ter que trabalhar? Bolsonaro nunca gostou de trabalhar. Estão caminhando para um caminho equivocado a respeito de Bolsonaro, dando margem, dando brecha para ele escapar. Se o STF tem receio, depois disso que houve um informante na BIM Paralela para investigar um governador, olha, não há por que ter receio. Tem que prender. É grave, é sério tudo isso.
O cara maculou a nossa república. Usou a república para atacar a própria república.